estamos prosseguindo aqui na exposição do Evangelho de Mateus. Estamos nos encaminhando para a parte final do Sermão do Monte. Esse sermão que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Nós hoje vamos fazer a leitura do capítulo 7, dos versos de 7 a 12. A palavra de Deus diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, esse texto ele vai encerrar mais uma sessão aqui do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Depois desse texto, nós vamos nos encaminhar para as palavras finais, para a conclusão dessa grande e preciosa porção aqui do Evangelho de Mateus, que narra o maior sermão que Jesus pregou enquanto esteve aqui no mundo. Lembrando que nesse sermão, o assunto central dele é o reino dos céus e os seus habitantes. Jesus ele iniciou esse sermão falando sobre as características desses habitantes. Falou também sobre o testemunho que esses habitantes dão no mundo. Falou sobre o relacionamento deles com o texto sagrado, com o Antigo Testamento, em especial com os pontos da lei do Senhor. Falou sobre as práticas religiosas, como seus discípulos deviam conduzir a sua vida nessa área, como eles deveriam orar, como fazer caridade, como jejuar. Falou que seus discípulos eles devem acumular tesouros no céu, ao invés de passar a vida inteira tentando construir os seus próprios reinos nesse mundo. Falou que esses habitantes eles precisam buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, confiando que todo o resto das suas necessidades serão acrescentadas pelo seu Pai Celestial se eles se comprometerem de fato com o reino. E nesse momento onde estamos, Jesus está instruindo sobre como eles devem conduzir os seus relacionamentos pessoais. O que nós podemos concluir com tudo que nós vimos até aqui desse sermão de Jesus? Uma coisa que nós podemos concluir é que o padrão, o nível de exigência que Jesus coloca sobre as costas dos habitantes do reino dos céus, no qual Cristo veio inaugurar, é um nível extremamente elevado. É tão elevado, irmãos, ao ponto de, em algum momento, nós podermos nos questionar: será que nós fazemos parte? Será que eu faço parte deste reino? Será que eu consigo cumprir essas exigências? Porque, segundo Jesus, é necessário um proceder exemplar. É necessário um elevado padrão moral. E talvez aqui, ao nos depararmos com essa conclusão, pode ocorrer um certo desânimo. Talvez você fique desanimado com as dificuldades que Jesus aponta aqui para quem deseja segui-lo. E o texto de hoje, ele serve para nos encorajar nesse sentido. Jesus vai trazer uma palavra de consolo. E o meu objetivo, irmãos, com essa exposição de hoje, é conseguir expor com fidelidade todo esse encorajamento, toda essa esperança que Jesus vai apresentar. E eu pretendo fazer isso respondendo a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser esse discípulo exemplar? O que eu preciso fazer para cumprir todo esse elevado padrão moral e ter a certeza de que de fato eu vou habitar neste reino? De que eu vou estar com Cristo quando Ele vier consumar
esse reino que ele veio inaugurar? Será que existe um caminho claro que eu possa seguir para conseguir ter ao menos esperança de cumprir esses requisitos necessários para fazer parte desse maravilhoso reino? E eu já adianto a resposta é sim. A gente pode fazer algo, né, para ter essa certeza. E aqui o texto nos apresenta 2 passos, 2 atitudes que nós devemos tomar e que são extremamente simples, porém indispensáveis. Essas 2 atitudes aqui nós veremos hoje. Segundo o texto, a primeira coisa que você precisa fazer para trilhar o caminho de um verdadeiro discípulo de Cristo é orar. Sim, oração, irmãos. Talvez para você não seja nenhuma novidade que o discípulo de Cristo precise orar. Talvez seja uma das coisas que a gente mais repete aqui. Todo domingo você escuta falar alguma coisa sobre oração. Ou pelo menos você escuta uma oração, porque no culto você já deve ter percebido que tem ao menos umas 4 ou 5 orações durante todo o culto. Mas será que mesmo nós sabendo da importância da oração, mesmo nós sabendo que isso faz parte da vida do discípulo, da vida do cristão, será que nós oramos de maneira correta? E será que pelo menos nós oramos? O texto aqui vai nos apresentar 2 características presentes na oração do habitante do reino. A primeira característica que ele vai nos dizer que possui a oração de um discípulo, de um verdadeiro cristão, é a característica da persistência. Repare o verso 7 e o verso 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, se nós fizermos uma leitura aqui do texto de Mateus, uma leitura contínua aqui desse capítulo, dos capítulos anteriores, e aí nós chegamos no versículo 6, que foi exposto na semana passada, e aí passamos na leitura para o versículo 7, que nós acabamos de ler. Fica uma aparente quebra do fluxo normal do texto. Parece que perde um pouco a conexão daquilo que foi dito no 6 para agora o assunto que está iniciando o 7. Nós estamos falando dos discípulos nos seus relacionamentos pessoais e daqui a pouco nós estamos falando de oração. Só que no verso 12, você pode correr o olho ali e perceber que Jesus volta a falar sobre relacionamento humano. Ele diz ali, haja com as pessoas de maneira como você gostaria que agisse com você. Então ele está tratando de relacionamento humano no julgamento, não dar pérolas aos porcos. Aí ele fala um trecho sobre oração e aí ele volta a falar sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Então, talvez fique essa aparência de quebra de assunto. Parece que Jesus iniciou um outro assunto e aí voltou. Só que não é isso que acontece, irmãos. Não teria sentido se Jesus tivesse trocado simplesmente de assunto e retomado depois. Então nós temos que achar qual que é a conexão daquilo que Jesus está falando agora. E ela não é difícil de ser achada. Vamos pegar os 2 últimos textos que foram expostos aqui. O texto do julgamento, que nós falamos sobre a trave, retire a trave do seu olho, para aí querer tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí também tratamos sobre o texto das pérolas aos porcos. Nesses 2 textos, Jesus exorta os seus discípulos a viverem as suas vidas em uma constante autocrítica. Que os seus discípulos eles devem estar sempre buscando viver em santidade, corrigindo os seus próprios problemas, tentando sempre corrigir a si mesmo, para aí querer corrigir o outro. E ele diz, faça isso para que você não caia no erro de realizar um julgamento hipócrita, de querer que o outro tenha uma vida santa, mas você mesmo não busca isso para você mesmo. Jesus falou que nós precisamos fazer o julgamento entre as pessoas para saber qual é o momento certo de encerrar uma pregação. Ele diz para algumas pessoas você não deve mais pregar. E essas pessoas Jesus enquadrou ela num grupo terrível, onde ele chama o grupo dos porcos e dos cães.
E eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas para mim, enquanto estudava e até quando pregava esses textos, me vem à mente a imensa dificuldade que é cumprir essas exortações, cumprir essas orientações de Jesus. Existe aqui uma linha muito tênue, né, que nós temos que andar em cima dela, onde é muito fácil você errar de alguma forma sobre esses assuntos, né? Eu fico com medo de não ser o hipócrita apontando o dedo para o irmão, né? Fico com medo de, não quero de jeito nenhum fazer parte desse grupo que Jesus falou, né, dos cães e dos porcos, né? Senhor, me livre desse grupo, né? Abra meus olhos para que eu não faça parte disso. E também eu tenho que ter o cuidado para não continuar dando os tesouros de Deus para pessoas dos quais Jesus ordenou encerre a sua pregação. Tem certas pessoas que são os cães e os porcos que você não deve mais pregar. Essas pessoas repudiam o Evangelho. Então encerre a sua pregação. E se nós olharmos para uma perspectiva mais ampla de tudo aquilo que Jesus ensinou até aqui, nesse seu sermão, tudo aquilo que ele ensinou sobre o reino e sobre os seus habitantes desse reino, fica ainda mais assustador. Será que eu tenho as características dos habitantes do reino? Será que eu sou sal e luz nesse mundo? Será que eu consigo amar o próximo como eu deveria? Como Cristo me orienta a amar? Será que eu consigo conduzir as práticas religiosas na minha vida de maneira correta? Como que eu faço para atingir esse patamar tão elevado do padrão de Deus? Será que isso é mesmo possível? E se você é um mero mortal, como eu, terá momentos da sua vida que você vai ser confrontado com a sua imundície. Você vai ser confrontado com o mal dentro de você, com o pecado que está ali toda hora tentando te atormentar. E nesses momentos, você vai olhar para o seu coração e vai se achar mais parecido com um porquinho do que com um dos santos de Deus. E nesses momentos, você pode e vai se questionar, mas será que é mesmo possível? Será que eu tenho salvação? Ou será que eu sou um salvo? Ou simplesmente, você pode ser um daqueles que abraça a derrota e afirma, não, eu não consigo. Eu não consigo. Não tem como. Eu vou desistir desse caminho. Eu não vou mais na igreja, não vou mais ler a Bíblia, porque isso aqui só pode ser loucura. Porque não tem como você alcançar esse padrão que Deus está solicitando. E é aqui, irmãos, nessa situação, que se encaixa o texto que nós estamos diante de nós. Como que eu faço para ser um verdadeiro cristão? Existe solução para mim? E aí Jesus vem e responde pessoalmente essa sua dúvida. Eu vou fazer novamente a leitura dos versos 7 e 8. Só vou usar agora uma versão mais atual, a NVT, que diz assim: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês querem viver como um discípulo exemplar de Cristo? Vocês querem ter as qualidades dos habitantes do reino? Vocês querem ser sal e luz neste mundo? Vocês querem se afastar da hipocrisia? Vocês querem trilhar o caminho da santidade desde agora? Existe uma maneira para isso. Existe uma forma para que isso aconteça na sua vida. E essa maneira é: ore por isso. Mas não ore de qualquer jeito. Ore de maneira persistente. Reparem no texto, Jesus diz: peçam, busquem, batam na porta. Sejam insistentes. E aí podemos perguntar, mas peçam, procurem, batam na porta atrás do quê? E a resposta é: das coisas santas. De tudo aquilo que Jesus falou até aqui no seu sermão. Nós temos que olhar para isso de acordo com o contexto. Ore insistentemente para conseguir colocar o reino de Deus em prioridade na sua vida.
Descanse, por meio disso, na certeza que Deus vai providenciar todo o resto. Ore frequentemente para Deus te livrar da hipocrisia. Ore diariamente por uma vida de santidade. Ore para que em sua vida possam ser encontradas cada uma das qualidades dos verdadeiros discípulos. Mas não ore uma vez só. Ore de maneira persistente. O segredo, irmãos, é a oração. Parece um ensino tão simples, um ensino tão repetitivo, mas olhem só, irmãos, a maravilha que nós temos diante de nós. É maravilhoso, irmãos, porque afasta de nós a imagem da impossibilidade. Porque, como eu disse antes, a vida cristã é repleta de dificuldades. Muitas e muitas vezes nós nos deparamos com textos bíblicos que são duríssimos. Nós temos na Bíblia exortações extremamente difíceis para nós. Na caminhada cristã, todos nós nos deparamos, ou ainda vamos nos deparar com momentos em que nós vamos achar ser impossível. O que fazer, irmãos, quando as Escrituras dizem assim para nós? Ame mais a Cristo do que os seus filhos. Porque se você não amar a Cristo mais do que os seus filhos, você não é digno dele. Barbada, né? Pegar esse texto, não, tranquilo. Eu amo menos os meus filhos do que eu amo a Cristo. Claro que não é fácil, irmãos. É fácil quando a palavra de Deus vem e nos diz: viva com os olhos na eternidade. Viva como um peregrino de passagem neste mundo. Outra barbada, né? Viver como se esse mundo não fosse tão importante. Pegue a sua cruz e siga Jesus. Se quiser ser um discípulo de Cristo, ande como ele andou. Você já parou para pensar no peso que essas advertências bíblicas sobre o que significa ser um cristão? O peso disso? Os termos usados pela Bíblia para os cristãos é: morra para si mesmo. Abandone a velha vida. Siga num caminho estreito. Diz que o cristão precisa ser servo. Diz que nós devemos ser escravos de Cristo. Tudo muito fácil. Só que não. Então, por causa disso, irmãos, por causa desses tantos textos, que se você for sincero e meditar neles, você vai ficar aterrorizado. Como vai ser possível eu praticar tudo isso? Como que eu vou poder ser um desses habitantes? Se você for sincero, você vai ver que o seu caminho é um só: a condenação. Porque você nunca vai conseguir atingir o padrão da santidade de Deus. E é por causa disso, irmãos, que o ensino que nós temos aqui diante de nós hoje é pedra preciosa, é joia rara. Porque Jesus está nos falando aqui, Ele está nos assegurando que Ele não é só uma pessoa que exige coisas difíceis demais para aqueles que querem fazer parte do reino dele, mas Ele fornece os meios para capacitar as pessoas a realizar tais coisas. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Quer ser um habitante do seu reino? Então peça a Ele, procure a Ele, bata na porta dele, ou seja, ore de maneira persistente por isso. Talvez, irmãos, o motivo pelo qual você não encontra as características de um cristão exemplar na sua vida seja porque você nunca pediu isso de forma persistente. Talvez porque você nunca derramou o seu coração nos pés do Senhor
reconhecendo a sua maldade, a sua incapacidade e pedindo, Senhor, produz em mim um discípulo fiel. Então eu pergunto para você refletir, você ora diariamente pedindo as coisas santas de Deus? Você ora diariamente pedindo que cada uma das bem-aventuranças aqui do capítulo 5 estejam presentes na sua vida, porque elas são as características dos habitantes do reino? Ah, pastor, eu já orei, mas parece que ele não me escuta, nada muda na minha vida. Então, se esse é o caso, irmãos, a segunda parte do ensino aqui de Jesus sobre a oração é para você. Jesus afirma no texto que, além de ser persistentes as suas orações, você precisa orar com confiança. Verso 9 a 11. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. O ou aqui, esse termo que inicia o verso 9, né, a expressãozinha ou, significa que Jesus vai apresentar mais um argumento. É uma nova maneira de apresentar o assunto que ele está tratando. Ele faz isso para que seus discípulos façam aquilo que ele está orientando. E esse novo argumento de Jesus, ele repousa na ideia de que pais humanos, mesmo sendo maus, no sentido de comparação com um pai que mora no céu e que é perfeitamente santo, os pais terrenos, eles possuem uma disposição em atender ao pedido dos seus filhos. Os pais, eles querem dar o melhor para eles. Qual pai que, ao ver um filho pedindo um prato de comida porque está com fome, vai dar um prato de terra para a criança? Então, irmãos, se mesmo o homem sendo mau, no sentido de pecador, no sentido de incomparação com o Pai Celestial, mesmo assim, ele consegue agir com bondade, com misericórdia para com seus filhos, quanto mais Deus, ele agirá de maneira misericordiosa e provedora para os seus que são amados desde antes da fundação do mundo. Então reparem no pedido do filho aqui. O que ele pede ao pai? Pão e peixe. Esse, irmãos, era o alimento mais básico daquele tempo. O pão, ele estava presente em toda a refeição. E o peixe, ele era o outro alimento extremamente abundante e seria o segundo alimento fundamental nas refeições daquele tempo. Então, esse novo argumento de Cristo, que serve como um encorajamento em relação à oração, ele acrescenta a confiança de que conseguiremos diante de Deus aquilo que pedimos. Isso é tão certo, irmãos, porque Deus é o nosso Pai. Ele é um Pai amoroso que está sempre disposto a atender os pedidos dos seus filhos. Portanto, irmãos, seja persistente na sua oração. Ore constantemente por tudo aquilo que é santo e faça isso de uma maneira confiante. Confie que Deus é Pai e que Ele sempre deseja o melhor para os seus filhos. Então vamos ver algumas questões práticas sobre o que nós podemos aprender com esse texto sobre uma oração confiante. Primeiro, irmãos, existe algo que nós devemos considerar sobre como nós pensamos Deus nas nossas orações. Como que nós nos colocamos diante dele? O que a gente imagina de Deus quando a gente entra em oração? Quando a gente clama ao nosso Pai Celestial. Primeiro que nós não devemos tratar Deus como um estranho, e tentar negociar com esse estranho, tentar negociar algum tipo de benefício, fazer algum acordo com esse Deus. Você não pode chegar diante dele e dizer: Senhor, se tu me der tal coisa, eu prometo que eu vou ler a Bíblia todo dia. Se tu fazer isso para mim, então eu vou começar a ser fiel nos cultos da igreja. Não. A gente não deve tratar Deus dessa forma.
Deus também não é um velhinho que fica no céu, lá nas nuvens, só atendendo os pedidos das pessoas. E muito menos alguém pode chegar diante dele como aquela criança mimada e mal educada que tenta ficar determinando e exigindo aquilo que o pai tem que fazer para ela. Deus, ele é um pai que vive na sua morada celestial. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai misericordioso que ama os seus filhos. E ele tem prazer em atender os pedidos dos seus filhos. E ele se relaciona com esses filhos de maneira amorosa. E os seus filhos obedecem a esse Pai. Essa visão de Deus como Pai, que já foi trabalhada por Jesus aqui no sermão, na oração do Pai Nosso, ela deve levar ao cristão a uma profunda confiança de que as nossas orações serão atendidas. E elas serão atendidas porque Deus tem prazer e tem poder para atendê-las. Só que isso não significa que Ele vai atender todos os nossos pedidos. Não é assim que os pais agem. Nem mesmo os pais terrenos, humanos, eles vão dar todas as coisas que os filhos pedem. De acordo com o texto, os filhos, eles pedem as suas necessidades básicas ao pai. O filho aqui está pedindo para o pai pão e peixe, o alimento mais básico daquele tempo. Ou seja, o nosso Pai Celestial, ele ama os seus filhos, cuida dele, porém, ele quer que seus filhos peçam aquilo que eles de fato precisam. A partir de hoje eu vou orar persistentemente, conforme o pastor falou, para que esse meu Pai Todo-Poderoso me fazer ganhar na Mega Sena. Vou orar todo dia. Será que por Deus ser um Pai amoroso, Ele deixa de ser amoroso porque Ele não atende esse tipo de pedido? Se você quer orar por isso, pode orar. Mas ore sentado. Deus não tem a obrigação de atender todos os teus caprichos. Na verdade, como um pai prudente, ele tende a não atender. Por quê? Porque ficar milionário não é uma necessidade básica sua. Então, qual que deve ser o alvo das nossas orações? Quais são as nossas necessidades fundamentais? O pão nosso de cada dia, como ele já instruiu na oração, o nosso sustento diário? Sim, podemos orar pedindo isso. Isso pode estar presente nas nossas orações. Porém, o contexto que nós temos aqui nesse texto é de que as nossas necessidades fundamentais são todas as coisas boas que envolvem o reino de Cristo. Você deve orar persistentemente, de maneira confiante, para que as características dos habitantes do reino, alistadas por Jesus nas bem-aventuranças, sejam encontradas na sua vida. Porque se elas não forem encontradas na sua vida, você simplesmente não é um habitante desse reino. Então ore por humildade de espírito. Ore por convicção do seu estado pecaminoso. Ore por fome e sede de justiça. Ore para que você consiga agir de maneira misericordiosa. E assim por diante. Você deve orar persistentemente, de maneira confiante, para que você tenha uma vida em santidade neste mundo. Para que você consiga corrigir a si mesmo constantemente e aí sim ajudar os irmãos a caminhar nessa mesma luta por uma vida santa. Você deve orar persistentemente, de maneira confiante, para manter uma vida de obediência à palavra de Deus, valorizando a Bíblia, valorizando a igreja, valorizando os irmãos, como sendo pérolas de alto valor. Orar para que Deus lhe dê confiança nos momentos difíceis. Confiança nos tempos de dúvida, porque esses momentos virão.
E só Deus é capaz de nos sustentar em momentos de sofrimento. E principalmente, irmãos, ore por algo que Lucas acrescentou no seu relato paralelo sobre esse mesmo texto. Em Lucas 11:13, ele diz assim: portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Talvez, irmãos, você tenha muitas dúvidas sobre a fé cristã. Talvez você nunca tenha se sentido como um verdadeiro cristão. Talvez seu coração nunca tenha ardido de amor pela palavra de Deus. E nesse caso, ler a Bíblia vai ser chato. Estar no culto vai ser chato. A igreja é chato. Estudar sobre Deus é chato. E irmãos, eu sinto lhe dizer, se esse for o caso, o reino do céu será uma chatice para você. Só que talvez isso ocorra porque você nunca dobrou os joelhos diante de Deus. E talvez você nunca tenha de fato se arrependido dos seus pecados e entregado a sua vida para Ele. Talvez você nunca pediu para Ele, como seu Pai Celestial, que Ele lhe concedesse o Espírito Santo. Talvez você se sinta não como um cristão, porque de fato você nunca orou por isso. Você nunca pediu, você nunca se convenceu dos seus pecados, você nunca clamou a Ele. E isso, irmãos, essas convicções, é só o Espírito Santo que pode nos dar. Convencer de que o pecado é real, que Ele nos separou de Deus. Convencer sobre a autoridade da palavra de Deus. Convencer sobre Cristo ser realmente o único caminho que nos leva ao nosso Criador. Tudo isso é obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Os cristãos, eles não são mais inteligentes que os outros. Os cristãos foram alcançados pela graça de Deus. Essa é a diferença. E se por acaso você esteja num estado de dúvida, eu digo para você, eu lhe desafio, faça isso hoje. Hoje, ao chegar na sua casa, procure um lugar onde você possa estar sozinho. Dobre os seus joelhos e peça a Deus que Ele transforme o seu coração. Que Ele lhe conceda o Espírito Santo. Para que aí o Espírito Santo lhe dê convencimento do pecado, da justiça e do juízo, como nós lemos antes no texto de João 16. Faça isso, irmãos. E faça isso de maneira persistente. Não faça hoje e desista. Amanhã, ore de novo. Até que o seu coração passe a arder de amor por Cristo. Eu digo até para os pequenos que estão hoje no culto com nós, vocês já oraram, crianças, por isso? Vocês já pediram para que o Espírito Santo habite no seu coração? Pais, ensinem esse tipo de oração. Normalmente nós pais oramos lá pelo alimento, todo horário de refeição, fizemos a nossa oração agradecendo pelo dia, mas talvez a gente não tenha ensinado os nossos filhos a orar para que Deus lhe convença do pecado, para que Deus lhe conceda o seu Espírito e lhe leve numa vida em santidade. Por fim, chegamos ao versículo 12, irmãos, que vai tratar de outra parte, sempre importante, da vida do cristão. Todo cristão, todo discípulo, todo habitante do reino precisa orar e também precisa obedecer. Olha o verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Uma versão chamada Almeida Revista e Corrigida, esse versículo ele foi trazido dessa forma. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Esse portanto aqui, irmãos, na Almeida Revista Corrigida, ou o pois aqui na Almeida Revista Atualizada, ele indica que Jesus está concluindo um determinado assunto. Ele está falando várias coisas, ele diz, portanto, a conclusão disso é o que eu vou falar agora.
E pode ser, irmãos, que Jesus esteja só concluindo essa sessão final dos versos 7 a 11, seguindo o seguinte raciocínio: porque Deus é um Pai amoroso, misericordioso, que concede boas coisas aos seus filhos, aos seus discípulos, eles devem viver de acordo com essa perspectiva e agir de maneira igualmente misericordiosa para com as outras pessoas. Pode ser que esse, portanto, seja a conclusão do texto anterior a esse, dos versos de 1 a 6, que fala sobre os julgamentos. Devemos tratar e julgar as pessoas com a mesma medida, da forma como nós gostaríamos de ser julgados, que a gente julgue assim também as pessoas. Mas o mais provável, irmãos, é que esse pois aqui seja a conclusão de uma porção bem maior. Seja a conclusão de todo o conteúdo que iniciou lá do capítulo 5, verso 17. Volte para esse texto para que você possa entender. Lá em 5,17. Foi aqui no capítulo 5, verso 17, que Jesus iniciou o assunto de como ele mesmo e os seus discípulos se relacionam com o Antigo Testamento. Jesus ele reafirmou a autoridade do texto bíblico, disse que ele veio para cumprir toda a Escritura, e aí ele passou a tratar de vários pontos da lei. Então reparem nisso aqui. Jesus diz em 5,17, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Agora, no 7,12, ele conclui dizendo, porque esta é a lei dos profetas. Então, pergunta aqui sobre Mateus 7,12. Esta o que é a lei e os profetas? Esta regra que Jesus acabou de ensinar. Qual regra? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa regra de ouro, né, ou como alguns chamam, essa regra áurea, ela nos conduz ao objetivo de todo o ensino presente na lei e nos profetas. Seria como resumir todo o ensino presente na Escritura sobre os relacionamentos pessoais em uma única regra clara e prática. Você quer cumprir todas as leis de Deus que envolvem os relacionamentos pessoais? Você não quer jamais errar nesse assunto? Então faça isso. Ame o próximo como a si mesmo. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você mesmo. Essa é uma regra clara, simples e extremamente valiosa para que a gente saiba como agir nos relacionamentos pessoais. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você pode imediatamente fazer uso dela. Por exemplo, eu estou de carro e aí sem perceber eu dou uma fechada em alguém, essa pessoa vem atrás de mim, me enche de palavrão, de lixo. O que eu faço naquele momento? Revido a agressão? Não, lembro da regra que Deus estabeleceu. Eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Então eu vou pedir desculpa e vou seguir adiante. Minha esposa tem agido de maneira grosseira comigo. Eu vou tratar da mesma forma, para que ela aprenda a não fazer isso comigo. Não, eu vou lembrar da regra de Mateus 7,12. Eu vou fazer diferente. Eu vou tratar minha esposa como eu gostaria que ela estivesse me tratando. Vou pegar mais uns exemplos. Vou pegar os exemplos dados pelo próprio Senhor Jesus no capítulo 5, para deixar mais claro isso aqui. Jesus ali ele vai tratar dos aspectos negativos da lei. Ele vai tratar do homicídio, do adultério e da vingança. Então pense comigo. Se uma pessoa obedecer essa regra do verso 12, todos esses aspectos negativos que Jesus tratou, eles teriam sido satisfeitos. Como que você vai cometer algum homicídio se você obedece essa regra? Não fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então não vai ter homicídio, não vai ter adultério e não vai ter nenhum tipo de vingança. Então esse versículo, irmãos, é uma conclusão precisa de tudo aquilo que a lei e os profetas apontam. E ela é igualmente precisa na conclusão do assunto aqui, de como os discípulos devem agir em seus relacionamentos pessoais. Tudo se resume a amar o próximo como a si mesmo. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos concede bênçãos a nós, a resposta nossa em gratidão, esse amor que transborda e alcança as pessoas ao nosso redor. Deus enche o nosso coração de amor
E esse amor transborda e alcança até mesmo pessoas do qual nós nem temos relacionamentos próximos. Então, o que nós temos aqui nesse texto, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam assim, fazei o vosso também a eles, porque esta é a lei dos profetas, é uma regra, é um mandamento. E como tal, ele precisa ser obedecido por todo aquele que diz seguir a Cristo e a sua doutrina. Se você é um discípulo de Cristo, isso aqui não é opcional. Isso aqui é uma ordenança. Esta é uma regra que nós devemos obedecer. Mesmo que hoje de maneira imperfeita, irmãos. Porque o pecado ainda nos atrapalha. Mas essa aqui é uma lei que vai ser aplicada de maneira perfeita no reino de Cristo. Eternamente, nós viveremos obedecendo esse princípio. Passaremos toda a eternidade amando os outros como a nós mesmos. Hoje nós temos dificuldades, porque o pecado habita em nós. Mas nós devemos lutar para obedecer esse princípio, mesmo diante das dificuldades. Muitas vezes nós temos que abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, para conseguir retribuir o mal com o bem. Mas nós devemos fazer isso, porque esse é um princípio que se encontra na vida do cristão. Então, irmãos, a vida do cristão ela é feita de muitos desafios, muitas lutas, muitas dificuldades. Não é fácil ser cristão. Não acredite, irmãos, num evangelho da Disneylândia, onde tudo é vitória, tudo é prosperidade, tudo é coisa boa, nada de ruim acontece. Olhe para a vida dos discípulos, olhe para a vida dos personagens bíblicos. Como viveram os profetas do Antigo Testamento? Como viveram os apóstolos do Novo Testamento? Como viveu o próprio Jesus? Jesus mesmo em João 15:20 vai dizer, olha, uma vez que me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se eu sofri, vocês sofrerão também. A vida cristã é um campo de batalha. Você se levanta de manhã cedo e, como cristão, deve se preparar para uma luta. Lutar contra o mundo que vai tentar a todo custo te sufocar, te fazer desistir, te fazer ir para o caminho largo. Você tem uma luta espiritual, do qual nós não enxergamos, mas ela existe, contra Satanás e seus demônios. E aqui a única coisa que nós podemos é entregar nossa vida a Deus e dizer para Ele, Senhor, livra-me do mal. Mas principalmente nós temos que levantar diariamente e lutar contra a nossa própria carne e os nossos desejos pecaminosos. Irmãos, tudo isso aqui seria extremamente desanimador se não fosse a certeza que é dada aqui pela palavra de Deus, de que se o Senhor nos tirou dessa vida normal, nos tirou do comum para nos santificar, se Ele fez isso, Ele vai providenciar as ferramentas, Ele vai providenciar as armas para que a gente enfrente essa batalha que é diária. Deus não nos desampara, Ele não tira daquele grupo e diz um monte de coisa impossível. Se torne santo hoje, pare de pecar. Não é assim. Deus nos tira dali e começa uma obra. Ele começa essa obra. E as armas que nós temos são a oração, que deve ser persistente. Nós não devemos jamais cessar de orar. E nisso nós também temos que lembrar quais devem ser os nossos motivos de oração. Pelo menos as prioridades quando nós nos colocamos diante de Deus. Nós devemos orar pelas necessidades fundamentais, por tudo aquilo que é santo, por todas as coisas boas do reino. Devemos fazer isso de maneira confiante, confiando que os nossos pedidos vão ser aceitos, porque estão de acordo com a vontade do Pai. Ele nos orientou a orar sobre isso. E também porque nós o conhecemos, sabemos do seu poder, sabemos que Ele nos ama, que Ele cuida dos seus filhos e que Ele providencia todas as suas necessidades. A segunda arma que nós temos nessa luta é o que nós temos aqui diante de nós. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta em todas as questões da vida. E é ela
que deve nos conduzir em uma vida de profunda reverência a Deus. Por isso você deve se submeter a toda a palavra. Porque a vida cristã, ela pode ser resumida em uma vida de oração e obediência. Você não pode ser um cristão se você não ora. Você não pode ser um cristão se você não é obediente a Cristo. São impossibilidades. O Espírito Santo, irmãos, que é o selo da promessa, como diz Paulo, que é a garantia da perseverança, que é o autor da conversão, da regeneração, e ele é o condutor da santificação, ele sempre leva as pessoas para uma vida de oração e obediência. Portanto, irmãos, o meu desejo e a minha oração essa noite é que esse texto de hoje lhe conduza para uma vida repleta de oração. Uma vida recheada de oração. E não qualquer oração. A oração persistente e confiante. E também, irmãos, eu oro para que você tenha um profundo desejo em conhecer mais da palavra de Deus e obedecer a ela. Porque não haverá, irmãos, um único só habitante do reino de Deus que não tenha vivido aqui nessa vida trilhando um caminho da oração e da obediência. O nosso Pai, que nos amou e nos elegeu para uma vida santa antes da fundação do mundo, nos levará obrigatoriamente para esse caminho. Busque, ore, persevere, leia a palavra de Deus diariamente, ore diariamente, porque é isso que faz um discípulo, é isso que faz um verdadeiro cristão. Vamos orar, irmãos.